Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vejam agora tudo o que irá acontecer nas nossas novelinhas. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você quer matar sua curiosidade sobre o último capítulo da novela Te Dou a Vida, fiquem comigo até o final deste vídeo. Nelson fica tentando entender como Gina pôde abandonar a própria filha. Nelson se culpa pela filha agir assim, mas Augusto diz a ele que ele não tem culpa de Gina ser assim. Nelson reconhece que mimou muito a filha e acha que por isso ela se tornou uma pessoa fria e sem escrúpulos. Nelson chora lamentando que Maria tenha uma mãe tão ruim. Mas Augusto diz a Nelson que a menina tem um pai e um avô que a ama muito, irá cuidar dela. Nelson diz a Augusto que ele é um bom homem. No meio da noite de carro, Ernesto olha para o painel do carro e nota que está sem gasolina. Então ele adormece no banco do motorista e acorda no dia seguinte, com um dia muito ensolarado. Ele olha para o lado de fora e sai do carro, todo dolorido, por ter dormido no banco do carro. Ele sai a caminhar, se afastando do carro, e deixa o carro aberto. Horácio e Andréia estarão em uma delegacia para falar de Irene. Rodolfo diz a eles que Irene finge ignorar o fato de ter saído fugindo com Ernesto. Rodolfo diz aos pais de Irene que isso automaticamente faz Irene cúmplice de Ernesto. Horácio pergunta se ele pode tirá-la dali, mas Rodolfo não garante nada. Irene disse a Rodolfo que teria provas que Ernesto havia roubado a empresa e transferido o dinheiro para uma conta fantasma. Andréia fica confusa, mas Horácio diz que o importante agora é conseguir tirar Irene daquele lugar. Rodolfo diz que estaria disposto a entregar todas as provas e que ele argumentaria que Irene não fez nada de prejudicial a ninguém e que Irene foi vítima de Ernesto. A cena mostra Irene em uma cela chorando agachada no chão. Irene se pergunta o porquê que Ernesto agiu assim com ela, porque ele nunca deu importância a ela. Ela se diz que tudo o que ela sempre quis foi amar ele. Irene cai no choro. Augusto esvazia as sacolas cheias de coisas que ele comprou para sua bebê, enquanto Rosa segura a bebê. Rosa pega a menina para levá-la ao parque para que ela possa ouvir os pássaros cantar, pois a bebê gosta muito. Augusto arruma as coisas que eles precisarão levar. Ele diz a Rosa que a ama, que está muito feliz, e diz: "Vamos para o parque?" Rosa sorri. Nelson chega em casa com raiva, pois ele está com o cartão em mãos. Tinha tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado que não tinha saldo suficiente. Então, ele liga para o banco. A atendente do banco diz que para ele olhar o número do cartão e a data de validade. Ele diz que sabe muito bem que tem mais que 600 mil na conta. A moça notifica e informa que a conta caiu. A moça diz que houve uma transferência bancária para a conta de Gina na quinta-feira. Ele sussurra: "Gina?" Nesse momento a moça pergunta: "O senhor precisa de mais alguma coisa?" Ele responde: "Não, obrigado", e desliga o telefone. Nelson se senta em choque. Enquanto isso, Ernesto continua a caminhar por um lugar deserto. Ele já bebeu o último gole de água. Alguns passos para frente, ele começa a tossir. Parece estar perto de uma estrada de terra. Ernesto tira o paletó para cobrir a cabeça para se proteger do sol, que está insuportável. Ele tropeçará em uma rocha e se levanta. Augusto e Rosa chegam na casa de Nelson, sugerindo que saiam para comer fora. Nelson diz que não tem dinheiro, que infelizmente Gina esvaziou sua conta bancária. Augusto e Rosa não se surpreendem com o que Gina fez com o pai e convida Nelson
dizendo que eles pagariam a conta. Nelson se recusa, dizendo que Augusto já tem muita despesa. Rosa começa a dizer a Nelson o quanto Maria gosta de ir ao parque com ele. Então Nelson começa a brincar com a bebê. Ernesto continua sua caminhada, exposto ao sol. Ele olha para cima e sofre um desmaio. Ele então abre os olhos e ouve um menino chamar seu pai. Em um estado de confusão mental, Ernesto diz o nome de Nicolas. O menino se aproxima mais de Ernesto, mas ele não consegue ver com clareza. Ele tenta se levantar, mas não consegue e volta a desmaiar. O menino chama seu pai com urgência. O pai do menino chega e pede que ele busque água para Ernesto. Quase inconsciente, mas respirando, eles levam Ernesto para sua casa. O homem e sua família chamam a polícia. Eles dizem aos policiais que o homem que eles encontraram está no quarto. Ernesto tremia e parecia delirar. Os dois policiais vão até Ernesto e o identificam como o homem que os federais estão procurando. Eles têm uma cópia de aviso de alerta procurado com eles, então eles confirmam que Ernesto realmente é o procurado pela polícia. Dias depois, Pedro traz Helena para ver o apartamento que ele alugou e decorou. Helena gosta muito das cores do apartamento. Ele dá a ela o armário do quarto inteiro, dizendo que ele sabe muito bem que as mulheres precisam de espaço. Ele diz que colocará suas coisas no quarto de Nicolas. Então, leva ela para ver o quarto de Nicolas. É menor que a metade do quarto deles, mas tem uma cama no formato de carro, um quarto bem arrumadinho. Helena diz que não vê a hora de Nicolas ver seu quarto. Eles se abraçam felizes. Então a Helena diz a ele que recebeu um telefonema dizendo que Ernesto quer vê-la para lhe pedir perdão. Ela diz a Pedro que quer encerrar esse capítulo de sua vida. Pedro diz que eles precisam que Ernesto os deixe em paz de uma vez por todas. Helena sai. Pedro se senta em frente de seu notebook para trabalhar. Esther chega com jantar para ele, dizendo: tantas coisas aconteceram que Helena não teria tempo de cozinhar. Então Pedro conta à mãe sobre a competição e que se ele vencer, ele irá supervisionar a construção de carros da Ginette. Ele diz que ficou muito impressionado com o convite. Esther diz ao filho, mas é muito longe. Ele diz, é apenas uma viagem de avião. E diz, mas eu ainda não venci. É uma competição dificílima. Esther está prestes a começar a cozinhar quando Pedro lembra que é hora de buscar Nicolas na escola. E ele sai. Ele diz à mãe que é uma viagem que logo eles retornariam. Gina está numa forte ressaca e jura nunca mais volta a beber. Carlos sai do banho meio vestido. Gina se queixa de dor de cabeça. Ela lhe pede para que ele vá à farmácia comprar remédios para ela. Ele diz que não tem dinheiro. Ela então manda ele pegar o cartão na bolsa dela. Ele tira o cartão da bolsa para confirmar que é o único cartão que ela tem. Então ela pede para ele fechar as cortinas. Ele pega o cartão, olha para a Gina e sai. Helena foi ver Ernesto na prisão. Eles conversam ao telefone com um vidro de proteção ao meio. Ernesto diz que quer pedir perdão, cara a cara. Ele implorou para ela que trouxesse o Nicolas para ele poder ver. Helena responde, claro que eu não o traria neste lugar. Eu não quero que ele saiba que você está na prisão. Helena diz a Ernesto que não quer denegrir a imagem dele para Nicolas. Então ele pergunta o que ela dirá a Nicolas a respeito da ausência dele. Ela diz que dirá a Nicolas que ele foi para o Canadá. Helena diz a Ernesto que Nicolas ama ele e que ela não quer destruir a imagem que Nicolas tem dele. Você foi um bom pai para ele. Ernesto diz que Nicolas foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida.
prometa que ele não irá me odiar. Helena diz que Nicholas é incapaz de odiar alguém. Ele agradece a ela pelos anos que foi feliz ao lado dela e de Nicholas. Ela diz que eles estavam felizes até ele destruir tudo. Ernesto diz que não queria dividi-la com ninguém. Helena pergunta por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele diz que foi por puro ressentimento, porque para Isabel ele nunca foi ninguém, e ela sempre fez comparação entre ele e o filho dela. Ernesto diz que quando procurou o verdadeiro Ernesto e o encontrou morto, ele resolveu assumir a identidade dele. Então ele pergunta se ela teria se apaixonado por um Zé Ninguém e se surpreende com a resposta. Helena responde, claro que sim. Tua origem não era importante para mim, nem sua situação financeira, pois eu estava apaixonada por você. Por todas as coisas boas, eu teria te amado para sempre. Mas você me machucou muito. Então ele implora pelo seu perdão, esperando que ela um dia possa perdoá-lo. Então diz, se você não tem mais nada a me dizer, precisa ir embora. Ela se levanta e precisa desligar o telefone. Ele diz a ela, fale para o Nicholas que eu o amo e tudo o que fiz foi por amor. Helena chora chocada, então ela desliga o telefone. Ele abaixa a cabeça e cai no choro. Gina, ainda com dor de cabeça, liga para Carlos mais de uma vez, cai na caixa postal. Esté e Pedro trazem Nicholas para casa. Ele mal podia esperar para ver seu quarto. Nicholas fica encantado com o quarto. Esté começou a cozinhar, enquanto Pedro mostrava cada detalhe do quarto para o filho. O menino fica emocionado e agradecido e eles se abraçam. Esté chama os dois para jantar. Benito diz a Augusto que ele é um bom pai e que Rosa é muito carinhosa com Maria. Augusto quer saber de Nelson, pois ele quer permissão para sair mais cedo. Ele precisa criar uma coreografia do casamento de um parente. Benito liga para o primo para avisar que chegaria mais tarde. Estaria numa divergência sobre a música. Pedro, Esté e Nicholas jantam. Nicholas diz que gostou do seu quarto. Helena chega e fica feliz em vê-los em família. Helena abraça o Nicholas. Nicholas chama Esté de avó pela primeira vez. Nicholas adorou a comida da avó. Helena diz a Pedro que está bem, que já se alimentou. Nelson e Andréia se conhecem no parque. Ela disse a ele que está trabalhando em um negócio da filha Helena. Ele fica feliz por ela. As coisas para eles estão difíceis. Ela o convida para tomar um café. Ele diz só se eu pagar. Gina olha para sua bolsa, não encontra nenhum comprimido. Então ela se pergunta o que aconteceu com Carlos. Saiu e nem voltou, e nem atende o celular. Então Gina liga para o banco e passa a informação do cartão. Não ouvimos a confirmação do banco, mas a reação de Gina é o suficiente para saber que ela foi roubada. Estava zerada. Então ela fica histérica. Andréia, conversando com Nelson, pergunta a ele onde Gina está. Ele diz não saber. Andréia diz a ele que Gina irá perceber o erro que cometeu. Ele diz que nunca encontrou uma mulher tão desalmada quanto Gina. Nelson diz a Andréia como Gina pôde abandonar a própria filha. Ele fala que é feliz por ser avô e que lhe fazia muito bem conversar com ela. Ele pergunta se ela está comprometida com alguém. Ela sorri e responde que não. Então seu telefone toca, é Gina. Ele olha para o telefone e não atende. Gina fica em desespero. Ele pergunta a Andréia se pode vê-la novamente. Ela diz que sim. Gina, histérica, se pergunta o que vou fazer. Augusto volta do pediatra, que ele levou Maria, pois ela estava com febre, mas agora ela está muito bem. Ele pede Rosa em casamento com um anel lindo. Ela se surpreende e aceita. Ele coloca o anel no dedo dela, os dois se abraçam. Rosa vai preparar o banho para Maria. Helena preparou o café da manhã de Pedro. Ele recebe um telefonema da Itália, dizendo que ele é um dos 3 finalistas da competição.
Então eles dizem que reservou 2 passagens aéreas para ele e o hotel. Pedro desliga o telefone chateado e diz a Helena e Nicolas que não havia passagem para eles, mas porém Pedro diz que não vai sem Helena e sem Nicolas. Augusto, Rosa e Maria vão ao escritório de Nelson para lhe dar a feliz notícia. Rosa lhe deu a mão com o anel. Nelson então os parabeniza e lhe dá sua bênção. Augusto diz a ele que lhe considera família. Ele diz que os dois formam um lindo casal. Ele pergunta quais são seus planos para depois do casamento. Ele diz que não tem planos em mente. Então Nelson os convida para morar com ele. Isso ajudaria com as contas da casa e ele poderia ficar perto da neta. Augusto diz que vai pensar no assunto. Nelson diz a Maria: diz ao seu pai que você quer morar com o vovô. Andréia e Horácio estão do lado de fora da prisão, esperando Irene sair. Desgastada e cansada, completamente abatida e envergonhada, ela sai. Ela agradece os pais por tirarem ela daquele lugar. Andréia diz: somos seus pais e te amamos independente do que aconteça. Então Irene pede perdão para eles. Ela já causou muitas dores para eles. Horácio olha e diz: acabou. Ele agradece o advogado. Irene pede desculpa a Horácio e o abraça. Eles vão embora. Enquanto isso, Esté ajuda Samuel a se arrumar para um evento de competição no qual ele se inscreveu. Ele fica nervoso. Helena, Pedro e Nicolas chegam e falam que vão para a Itália. Pedro diz que ainda não venceu o concurso. Esté chora orgulhosa dos filhos. Eles então vão para o evento de Samuel. No carro, Irene diz aos pais que não voltará para a companhia de sua irmã Helena. Ela pensou muito na prisão e ela vai entrar num grupo de voluntários para ajudar os pobres. Assim, ela poderia ajudar quem precisa e também redimiria seus erros. Ela quer muito mudar. Horácio diz que ela tomou uma ótima decisão. A irmã Bernardina liga para Eduardo para dizer que Inês havia voltado para o convento, mesmo sem vocação. E ela, conhecendo melhor que ninguém, não poderia deixar ela cometer esse erro. Ela ficaria feliz se Eduardo casasse com Inês. Irmã Bernardina encerra a ligação. Eduardo fica pensativo. Enquanto isso, no evento de Samuel, todos chegam e se sentam. Gabriela primeiro se senta ao lado de Samuel. Ela reserva um lugar para Esther ao lado do filho também. Helena, Pedro e Nicolas sentam-se em outra sessão. Nicolas no colo de Pedro. Os jurados cumprimentam os participantes. Começa o evento de Samuel. O rapaz está muito nervoso. De repente, eles anunciam que Samuel é o vencedor em primeiro lugar. Ele se levanta para receber o certificado e ganha 150 mil. Dentro da igreja, irmã Inês ajoelha diante do bispo para aceitar os votos e entregar sua vontade a Deus. Nesse momento, Eduardo entra e diz que se opõe aos votos da noviça. Ela sorri. Inês olha para ele. Ele se pergunta como você pode se opor. Aqui não é o seu lugar. Eduardo diz: eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama também. Ele diz: você não pode fazer isso, se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta se é verdade. Ela olha para Eduardo e ela diz: você nunca disse que me amava. Ele diz: eu te amo, eu te adoro. Ele diz: quero que você seja minha esposa. Inês sorri, aceita ele e os dois se beijam diante de todos. Augusto chega na casa de Nelson com suas coisas e Nelson agradece por aceitar morar com ele. Rosa vai preparar a comida para eles. Augusto diz a Maria que seu avô tem um grande coração. No hotel que Carlos a abandonou, Gina, ela lava todos os pratos. Gina fica chocada com suas situações. Os bens de Ernesto voltam para Isabel. Horácio está presente no momento e pergunta o que Isabel fará com o dinheiro.
Ela diz que vai inserir o dinheiro para pessoas desaparecidas, para homenagear seu filho. O médico diz a Nicholas que ele está livre da doença, ele está curado. Ele venceu a luta contra a leucemia. Helena chora de felicidade, eles se abraçam. Chegado o dia do julgamento de Ernesto. Ele é condenado a 40 anos por roubo de identidade, tentativa de homicídio e fraude. Ernesto está tão frustrado que ele não diz nada. Ele olha fixamente para o juiz, mas não diz nada, nem mesmo no momento em que o levam para a sua cela novamente. No evento de Pedro estão todos os participantes. Pedro, Helena e também estão Samuel, Gabriela e Nicholas. Pedro e Samuel trocam abraços e elogios. Helena diz a Pedro que tem algo para falar para ele em segredo. Ele concorda em não repetir. Ela fala ao seu ouvido. Ele fica surpreso e feliz. Ele pega Helena e a gira abraçando. Então Pedro olha para Nicholas e diz: "Você vai ter um irmãozinho." Abraços em família são dados. Ele diz: "Eu sou o homem mais feliz desse mundo." O apresentador do evento anuncia o ganhador e chama o nome de Pedro, Pedro Garrido. Eles entregam um troféu. Nicholas e Helena seguram o troféu no alto, junto com Pedro. Assim termina a novela Te Dou a Vida. Pois é, pessoal, essa linda e emocionante novela terá um final feliz. Fiquem ligadinhos aí, um beijo no coração e fiquem com Deus.